Opa, economia! E agora? Estamos chegando aqui para falar dela, a gasolina. Pois é, não só a gasolina, o diesel também disparou. Essa briga agora para comprar o combustível, desde a última quinta-feira, postos lotados. Um aumento que vai chegar no bolso de todo mundo, até mesmo de quem não tem carro. A gasolina, o diesel, o álcool, o etanol, são combustíveis mais do que necessários para movimentar a economia. E a gente vai discutir esse aumento que está deixando todo mundo preocupado. E aqui comigo está o Paulo Casaca, que é professor de economia do IBMEC BH. Muito obrigado, viu, professor, pela sua presença aqui com a gente, para a gente tentar entender o que está acontecendo com a nossa gasolina. Eu que agradeço o convite. Professor, preço da gasolina disparado no Brasil. Aí aquela pergunta que de $1 milhão, né? Dá para prever até onde a gente vai chegar e com esse impacto aí da subida do petróleo, a questão da guerra já mexendo com o combustível no mundo. Tem alguma previsão? Olha, se alguém for ganhar esse $1 milhão aí não vai ser eu, tá? Infelizmente é difícil de fazer previsão, né? Porque a gente depende de uma série de fatores que eu diria para você que eu acho que ninguém no mundo consegue fazer essa análise, nem o Putin talvez. A gente depende da evolução dessa guerra, a gente depende da evolução desse mercado, a gente depende de países de grandes produtores, como eles vão se comportar, se eles vão aumentar a oferta do petróleo ou não, né? Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? Até que ponto a Rússia vai ser afetada por essas sanções externas ao seu país, enfim. São muitos fatores que acho que ninguém tem a resposta para todas elas. Eu fiz essa pergunta, gente, exatamente para já dar o start aqui no nosso Economia Agora, dizendo o seguinte: estamos aqui todos tentando entender o que vai acontecer. Na verdade, não tem nenhuma verdade absoluta neste momento. Mas, de concreto, a Petrobras elevou o preço da gasolina em 18% a partir de sexta-feira, portanto, desta sexta-feira, e o diesel em 25%. E o que a gente tem é uma movimentação agora para tentar entender a qual média a gente está pagando pelo combustível que está chegando na boca ali, né, na saída para o abastecimento no posto de combustível. E a Minas Petro, o canal Viver Brasil, o programa Economia Agora, procurou a Minas Petro, que é o representante, o sindicato representante aí dos postos de gasolina, e na capital mineira, o destaque agora é que não se está passando, por enquanto, o total do aumento para a bomba. Ou seja, a gente teria, professor, R$ 1,26 de aumento se o aumento for repassado integral, esse aumento. Então, a gente estaria hoje com a gasolina custando quase R$ 8,00. E a turma está segurando um pouco. Dei esse dado aqui que é importante para atualizar as pessoas que estão acompanhando nesta sexta-feira, o Economia Agora, ou uma reapresentação nesse fim de semana, estão preocupadas, claro, na hora do abastecimento, mas até que ponto a gente vai esperar essa boa vontade ou esse interesse do dono do posto de combustível dar uma reduzida no ganho dele? Tem hora que ele não vai conseguir, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir segurar esse aumento, né? Não, eu te diria que ele não tem como ele segurar esse aumento, né? Em geral, as margens dos postos de gasolina são muito baixas. Então, esse tipo de aumento, ele é totalmente repassado para o consumidor. E aí, às vezes, vai depender do tempo que o posto vai conseguir segurar. Alguns postos que ainda estão com o estoque da gasolina comprada anteriormente num preço menor, praticam um preço mais baixo ainda, mas a procura está muito alta e muitos postos já estão elevando o seu preço, mesmo utilizando o estoque mais barato anterior. De toda forma, isso não dura muito tempo, isso não dura muitos dias, na verdade, né? Então, esse mercado ele é muito dinâmico, então os postos já são reabastecidos com uma gasolina mais cara e esse preço ele tem que ser repassado quase que automaticamente para o consumidor. Que sextou, hein, gente? Todo mundo sextou hoje bonito, né? Tendo que abastecer o veículo.
e com dificuldade. Tem aquela pessoa, né, que está assim, não, estou com um tanque cheio, vou preocupar com isso só na semana que vem, mas tem aquela pessoa que não tem nada, no carro, então está bem complicado. Agora, para a gente entender esse aumento, professor, a pessoa se pergunta assim, tem uma guerra lá da Rússia com a Ucrânia, de repente a gente tem acompanhado os preços aumentando de alimentos, temos visto aí outros produtos tendo impacto. Agora, a questão do petróleo, a grande questão colocada é a tarifação pelo dólar. E aí foi colocado, inclusive, a possibilidade do governo federal congelar ou manter o congelamento que vinha nos últimos 2 meses. Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que isso não é possível, então ele não está enganando quando teve esse aumento, porque ele falou que não é possível. Mas há uma movimentação agora, pelo que foi dito ontem pelo governo federal, meio que tentando dividir Petrobras e governo federal. Ah, foi um aumento, o governo federal falando na terceira pessoa do aumento da Petrobras. Na prática, o governo federal ele pode fazer esse congelamento? Há algo que o governo pode fazer nessa relação com a Petrobras para ter uma melhoria mesmo ou é só mesmo uma falácia dos dois lados? Bom, vamos lá. O governo ele é o maior acionista da Petrobras e, portanto, ele tem um poder decisório na política da empresa muito grande. É muito provável que ele não vá pressionar a Petrobras para agir no sentido de congelar os preços, porque isso é uma história que a gente já viu antes, na época do governo da Dilma. Isso quase quebrou a Petrobras, ela se tornou durante um tempo a empresa mais endividada do mundo, justamente por ter segurado o preço do combustível durante muito tempo. Isso prejudicou o fluxo de caixa da empresa e a endividou demais. Então, eu acho difícil que isso aconteça novamente. A Petrobras, ela não é uma empresa que tem condições de congelar o preço aqui internamente, por mais que ela seja uma grande produtora, o Brasil é um grande produtor de petróleo, e achar que isso não vai gerar nenhum efeito na economia ou na empresa. Isso vai gerar um efeito na economia e vai gerar um efeito na empresa. Primeiro, o governo, como o maior acionista da empresa, ele é o que mais obtém dividendos quando ela lucra. Se ele faz isso, ele prejudica a capacidade de receber dividendos das empresas e ainda prejudica os outros acionistas da empresa por consequência, né? Então, eu diria que talvez a medida ela devesse ser, como alguns países já estão fazendo, né? Você tentar subsidiar o combustível para um segmento da população mais pobre. Portugal está fazendo voucher, Japão também. Os Estados Unidos têm uma reserva estratégica, estão usando essa reserva para segurar o preço do petróleo. A gente não tem essa reserva estratégica, a gente poderia utilizar os recursos do governo para fazer uma atuação específica, mas eu não diria congelar os preços. Usar recurso do Tesouro para congelar os preços de forma uniforme para a economia como um todo, significa que a gente está usando recurso para subsidiar a gasolina para a classe média alta, por exemplo, que talvez ainda tenha condições de continuar pagando o combustível mais caro. A gente deveria atacar o problema mais importante agora, que é a situação da população mais vulnerável, de baixa renda. Como que a gente pode ajudá-los nesse momento de alta de preço de combustível? Isso deveria ser o mais importante. E como a gente pode ajudar, na sua visão? Tendo uma assistência, por exemplo, para acesso ao alimento que vai chegar mais caro devido à gasolina, ao diesel mais alto? Exatamente. Você pode, por exemplo, promover... É mais difícil de você colocar em prática uma política dessa do que você simplesmente congelar o preço, mas pelo menos você está focando a sua ajuda em quem mais precisa. Seja via algum tipo de subsídio para o transporte alimentar, seja via voucher para as pessoas mais pobres que precisam de comprar gasolina de alguma forma, um motorista de aplicativo, por exemplo, ou mesmo entregando dinheiro via Auxílio Brasil para a população mais pobre que vai pagar um alimento mais caro, que vai, de alguma forma, custear esse aumento no combustível. Se você entrega o dinheiro diretamente para aquela população mais pobre, você ameniza o impacto do aumento da gasolina nela, sem que você tenha que, num congelamento generalizado, subsidiar o combustível de uma família de classe média alta, que tem um carro, um SUV e tudo mais. Esse não precisa
desse recurso, ou precisa menos do que a população mais pobre. Professor, muito inteligente esse raciocínio, muito sagaz esse raciocínio, uma vez que tem um programa desse vigente. E parece um papo assim meio distante, mas talvez seja o caminho mais fácil que o governo federal tenha hoje, porque ele já tem, como o senhor destacou, o Auxílio Brasil, Sim. que é o antigo Bolsa Família, ou seja, de repente um reajuste nesse Bolsa Família para segurar essa pressão dos preços. E aí o senhor foi para o ponto que eu queria chegar, que era a questão dos alimentos, né? Se a gente está falando aqui do transporte, que a classe média consegue correr, inclusive até o posto, que estava caro também, a gasolina na quinta-feira estava cara, e a classe média correu e abasteceu, a turma vai segurando as pontas e tudo mais, você tem uma classe que é menos favorecida e que sofre mais nessas crises. A gente pode correr ter um risco aí se não tivermos algo pensado para ajudar aquele cara que faz a ponta do transporte, aquele cara que está na ponta da logística. A gente corre o risco de até ter falta de alimentos devido a um aumento tão substancioso desse? Assim, pensando na logística de transporte de produto no Brasil, a gente também tem que pensar o seguinte, né? O custo do frete ele não pode ser congelado, porque senão você embute no caminhoneiro, né, ou na empresa de transporte esse aumento da gasolina. Da mesma forma que o aplicativo não pode cobrar o mesmo valor pela corrida que ele cobrava uma semana atrás. Exato. Isso tem que ser repassado, né? A empresa tem condições, muitas vezes, de absorver um pouco, mas esse preço tem que ser repassado para o frete, porque o caminhoneiro não pode arcar com isso. Isso, no final das contas, vai levar um preço a elevar o preço dos alimentos, invariavelmente. E aí, por isso que eu digo que o apoio deve ser para a população mais carente conseguir comprar o alimento mais caro lá no supermercado, porque a classe média, ela consegue fazer uma adaptação ou outra, fazer um ajuste. Afinal de contas, o preço subiu, né? E sempre quando a gente fala que a classe média ela tem mais condições de arcar com esse preço, é porque a gente parte de uma premissa que é imutável, né? O preço subiu, a gente não consegue congelar esse preço, a gente tem que lidar com ele. Qual que é a melhor forma de lidar? Dando suporte para a população mais vulnerável. E aí, portanto, esse produto ele vai ficar mais caro na prateleira, né? Por conta da logística, do custo de produção e tudo mais. E aí, por isso, você tem que impedir que, por exemplo, os fretes continuem congelados quando o preço da gasolina sobe ou do diesel sobe, né? Porque o caminhoneiro não vai poder arcar com isso. Gente, tem muita coisa para a gente discutir ainda e nós vamos para o intervalo, professor. Na volta, será que o álcool vai subir de preço também? Será que não? O etanol, né, que agora é o nosso álcool, tem a nomenclatura do etanol. Será que a gente tem aí um caminho para esse etanol? Será que a gente tem aí alternativas para melhorar ainda mais o caminho do combustível? A gente volta já aqui no nosso Economia. E agora?